E a gente vai agora ao Salão Verde conversar novamente com a repórter Mariana Pschitz. Mariana, bom dia. Então o plenário retoma daqui a pouquinho a discussão sobre o projeto da dívida dos estados com a União, não é isso? É isso, Carol, para tentar antecipar um pouco o clima no plenário, nós estamos com dois líderes partidários, o deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, e o deputado Paulderney Avelino, líder do Democratas. Deputado Paulderney, sua expectativa, depois de tanta discussão, tanta análise desse projeto, é possível votar hoje esse projeto sobre a lei das dívidas dos estados? Bom dia, Mariana, bom dia, Daniel, bom dia, Carolina. Olha, nós estamos trabalhando no sentido de tentar melhorar o texto que a ex-presidente Dilma Rousseff, ou presidente afastada Dilma Rousseff, mandou para a Câmara dos Deputados. Obviamente que há muitas cobranças aos estados e essas cobranças, como condição para a renegociação da dívida dos estados, nós estamos fazendo com que, por exemplo, retiremos do teto de gastos com pessoal os terceirizados do Judiciário, do Ministério Público e também dos Tribunais de Contas, retirando a limitação da Defensoria Pública, que já é muito pequena, portanto, mantendo nos níveis atuais em cada estado. A renegociação dessa dívida com os estados, ela é fundamental para que os estados possam ter um fôlego, sobretudo aqueles estados mais endividados, possam ter um fôlego para que as suas finanças possam se equilibrar. Mas também há um reforço na lei de responsabilidade fiscal, porque não pode, veja bem, não é uma questão de irresponsabilidade ou a questão de abrir geral. O que nós temos que fazer é, com muita consciência, trazer de volta a responsabilidade fiscal que muitos estados deixaram de lado. Ou seja, quando a lei prevê, a lei de responsabilidade fiscal, prevê no teto de gastos terceirizados e outras vantagens, os estados esqueceram disso ou deixaram de computar na regra. Portanto, há uma forma agora de cobrar, ou seja, fazer com que a lei de responsabilidade fiscal seja respeitada. Com relação às polícias, que também havia uma dúvida muito grande, foi definido que haverá as promoções quando o militar passa para a reserva. Enfim, estamos trabalhando para que o texto ele seja aparado essas arestas e nós possamos dar aos estados a condição de ter as suas dívidas renegociadas e também fazer com que essas dívidas pese menos nos cofres dos estados. Deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, você acha que é possível agora votar esse projeto da renegociação dos estados? Acho que não. Esta semana não seria possível. Se o governo tentar fazer dessa forma, está agravando uma situação que a casa já vivenciou em outros momentos, absolutamente indesejável. O que aconteceu ontem? O relator, ele abdicou do seu papel de relator e apenas apresentou, leu um texto que veio do Ministério da Fazenda. Esta casa tem a responsabilidade de fazer leis, chegando aqui qualquer projeto, analisar, passar pelas comissões, fazer o debate, receber as emendas. Ele desprezou todas as emendas do projeto anterior e apresentou um outro projeto completamente diferente, vindo diretamente da gaveta do ministro da Fazenda para a apresentação do relator. Isso é absolutamente intolerável. Este é um assunto complexo. Do ponto de vista do mérito, nós achamos que é possível renegociar, é necessário renegociar as dívidas dos estados e de municípios. Isso é um problema. Mas mesmo esta dívida, ela tem que ser renegociada, Paulderney, com as devidas diferenças entre estados do Nordeste, por exemplo, e outros estados maiores. As dívidas são diferentes. Alguns estados fez o esforço de cumprir seus compromissos, pagou religiosamente
E esses estados agora estão sendo penalizados, porque com as tais contrapartidas não pode sequer manter a sua condição de estado adimplente e capacidade de endividamento. Então, mesmo do ponto de vista da renegociação, nós precisávamos fazer a diferenciação. Além do mais, o que é mais grave é que as tais contrapartidas impedem o serviço público brasileiro, porque faz tetos, vão retirar. Não é bem assim o que está sendo proposto. Impede a elevação de certas despesas com serviços públicos. Nós precisamos de mais polícia, nós precisamos de mais controle à corrupção, nós precisamos de mais poder judiciário chegar mais perto dos cidadãos, e tudo isso fica impedido, impedir o funcionamento regular do serviço público. Tem alguns setores que ficariam obrigados a demitir pessoas, não só deixar de contratar, substituir pessoas que estão se aposentando, como demitir pessoas. Isso é absolutamente intolerável. Uma coisa é renegociar a dívida, nós concordamos com isso, desde que haja um tratamento diferente para situações diferentes. Outra coisa é o tratamento dos servidores do serviço público. Eu acho que deve ser debatido, mas em outra oportunidade, não nesse projeto de lei. Por isso, esta semana não é possível que ele seja votado. O que temos urgência nessa semana é trazer ao plenário o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Já passou tanto tempo no Conselho de Ética, nós retomamos o trabalho e esse assunto fica na gaveta. Nós já cobramos do presidente Rodrigo Maia que faça a leitura no plenário e traga para a votação o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. São muitas questões. Eu queria fazer uma pergunta, retomando uma das coisas que o deputado Daniel falou. O deputado Paulderney, queria perguntar para o senhor essa questão da diferenciação entre os estados que estão adimplentes. Como é que vai ficar essa discussão? Porque, de fato, eles vão também ser tocados pelo relatório, por esse projeto, por essa renegociação, mesmo os que não têm o mesmo volume das dívidas, como a maior parte está concentrada nos estados do Sul e do Sudeste. Começando essa pergunta pelo deputado Paulderney. Pois é claro que nós louvamos aqueles governadores que fizeram o dever de casa e criticamos muito e duramente aqueles governadores e governos, que não foi só um governo de estado, por exemplo, são vários governos de estado e governadores desses estados que fizeram uma farra, uma gastança, e esses agora, nesse momento, esses estados estarão sendo beneficiados, digamos assim, com essa renegociação. Eu quero deixar claro que essa renegociação das dívidas foi encaminhada, esse projeto de lei 257 foi encaminhado em regime de urgência pela presidente afastada Dilma Rousseff, do partido do deputado Daniel Almeida. Agora, tudo bem, nós íamos discutir também naquela altura e íamos votar esse projeto de lei. É óbvio que nós temos que fazer algumas diferenças. Agora, o endividamento desses estados, eles estão, como foram irresponsáveis esses governadores, eles saíram dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, para que o Brasil volte aos eixos, para que nós possamos começar a recuperar e sanear novamente, olha o trabalho que nós perdemos, mais de 10 anos de trabalho jogado fora, quando nós fizemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando nós fizemos o Plano Real. Agora vamos ter que recomeçar tudo de novo, ou seja, a dívida pública passou para níveis estratosféricos. O Brasil, que já tinha ganhado o selo de bom pagador por várias agências, perdeu esse selo. Tudo isso motivado pela irresponsabilidade, tanto do governo central, do PT, quanto dos governos estaduais que hoje estão aí se debatendo com essa renegociação. Além do mais, nós temos aqui também dar uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu numa ação desses estados, que o juro simples seria aplicável, quando em todas as transações internacionais, financeiras, nacionais ou internacionais, de bancos ou de estados com a União, são juros compostos. Tudo isso foi que motivou essa renegociação dessa dívida. Portanto, agora, fechar
não, eu quero dizer o seguinte, agora, buscarmos discutir esse projeto, essa proposta que o deputado Esperidião Amin trouxe ontem, ela não está concluída, não está acabada. Vamos discutir no dia de hoje, dizendo que é possível sim fazer concurso público para a polícia, para auditores, é possível, não está vedado. O que está vedado por 2 anos é aumento de gasto com pessoal, ou seja, não pode aumentar salário. Agora, isso será aumentado pela inflação. Isso aí é possível fazer, ou seja, não haverá perda real do salário desses servidores. E vamos em frente, agora é tentar reorganizar o Brasil, trazer de volta o Brasil para os trilhos. Deputado Daniel Almeida. Olha, primeiro, deputado Paulderney, a presidenta Dilma não é do meu partido, eu sou do PCdoB, ela é do PT. Ela não é a mesma coisa, com certeza não é a mesma coisa. Como o PSDB é diferente do DEM, espero que sim. Tem o mesmo projeto, tem identidade com alguns encaminhamentos. A presidente Dilma é uma presidente honrada, que está sendo vítima de um golpe contra a democracia, não só contra ela, mas é uma presidente honrada que pode se filiar a qualquer partido ou se manter no PT no futuro. Seguramente a história vai fazer justiça à presidenta Dilma. Queria dizer, deputado Paulderney, que nós precisamos tratar os estados que têm uma situação diferente de forma diferente, senão nós não estamos fazendo justiça. O estado da Bahia, por exemplo, está encaminhando para ter acesso a empréstimos, para fazer infraestrutura, fazer estradas, rede elétrica, etc. Isso estaria vedado pelo projeto que está sendo encaminhado pelo atual governo. Isso é absolutamente injusto. O Estado que teve cuidado, que controlou suas contas, de repente ele é tratado em igualdade de condições com outro que não fez esse tipo de procedimento. Isso não é justo. Em relação aos servidores, não é apenas conter salário. Esse projeto não é para conter salários elevados, distorções na folha salarial de qualquer carreira. É para impedir o serviço público, que necessita de mais presença do Estado. Em muitos deles há uma carência muito grande. E com o limite de gastos com pessoal, com esse congelamento, nós vamos ter uma diminuição dos serviços já prestados, ao invés de elevar o seu padrão de oferta de serviços. Claro que nós temos um problema de crise econômica, crise política, que não originou no governo do presidente Lula, nem no governo da presidenta Dilma. Nesse período, nós tivemos uma diminuição do comprometimento do orçamento com a dívida pública. É o contrário. No governo anterior ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma, é que nós tínhamos absoluto descontrole. Mas há efetivamente uma crise econômica que afeta o nosso país e medidas podem ser adotadas. Medidas pontuais, medidas que se dirigem à correção, preservando os serviços públicos, preservando as políticas sociais. Essas é que estão ameaçadas. O golpe se caracteriza exatamente por isso, pelo desmonte que buscam fazer com esse e outros projetos que estão se tramitando nesta casa, a todas as conquistas desses últimos anos. Políticas sociais, direitos trabalhistas, o pacto federativo que fica comprometido, tirar a atribuição dos municípios, dos estados, de adotar políticas que em um ou outro estado deve ter a prioridade definida pelo prefeito ou pelo governador, é quebrar o pacto federativo, sem dúvida nenhuma. Então isso eu acho que é muito grave e nós vamos nos colocar contra a aprovação desse projeto. Okay, deputado. Só quero dizer que esse projeto foi encaminhado pela presidente afastada Dilma Rousseff e as contrapartidas que previu este projeto, no governo dela, eram muito maiores do que essas que estão sendo feitas agora. Nós estamos abrandando essas exigências, essas contrapartidas. Não é verdade que o Estado da Bahia ou qualquer outro estado que tenha limite para endividamento seja proibido de contrair empréstimo. Não é verdade. É possível, sim. O estado do Amazonas, que é o meu estado, o seu estado tem 1,35% de endividamento. Aplausos. O meu estado tem 0,2% de comprometimento. Portanto, não é vedado, portanto, contrair empréstimo. Agora,
contrair empréstimo para investimento é importante, para infraestrutura é importante. Agora, nós entendemos também que o servidor e que os servidores não estarão afetados na sua forma de atuar com esse projeto de lei. O que nós estamos fazendo é, sem dúvida nenhuma, tentar resguardar novamente a lei de responsabilidade fiscal e fazer com que ela seja respeitada, porque ela passou a ser desrespeitada. Deputado Daniel Almeida, para encerrar. Não, o projeto original foi encaminhado naturalmente pela presidenta Dilma, mas o que chegou ontem na casa é completamente diferente. Apenas aproveitou o projeto original, o número do projeto original e fez uma outra proposta que sequer foi do conhecimento dos líderes. Ele chegou em plenário, foi lido e o próprio relator informou isso. Aqui é a leitura de uma proposta que acabou de chegar do Ministério da Fazenda. Tenha paciência, né, deputado Paulderney? Nós não podemos submeter esta casa a esse tipo de constrangimento. Aqui é um poder autônomo. Aqui é um poder autônomo, tem sua autonomia e deve ser respeitada essa autonomia. A autonomia é o quê? Recebe o projeto e tem autonomia para fazer as modificações e não apenas para homologar coisa que vem do Executivo. Bom, essa discussão vai continuar no plenário. Deputado Daniel Almeida, deputado Paulderney Avelino. As medidas provisórias, quando nós votávamos aqui na época do PT, a gente só conhecia quando o relator ia falar, ou seja, não tinha nem parecer editado para que os líderes, que os deputados pudessem discutir. Então, essa realmente é uma prática que nós temos que acabar. Ok, obrigada, deputados. Bom, sessão daqui a pouco. Carol.